Muita gente vai entrar em desespero de saber que agora é considerado um violador de direitos humanos internacional e quando perceber que teve seu patrimônio bloqueado, que não consegue mais abrir uma conta no banco, acessar o sistema financeiro, ter cartão de crédito, nada, vai ser um verdadeiro apocalipse para essa turma. Sem falar que isso vai colocar uma pressão imensa no Senado pelo impeachment de Moraes, porque agora a gente vai ter oficialmente um ministro do STF considerado violador de direitos humanos na seara internacional. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Eduardo Bolsonaro se licencia do cargo de deputado e vai ficar nos Estados Unidos em busca de apoio internacional contra Moraes. O deputado federal Eduardo Bolsonaro anunciou nesta terça-feira que irá se licenciar temporariamente do seu mandato para permanecer nos Estados Unidos. Seu objetivo, segundo ele, é buscar respaldo internacional para punir aqueles que considera violadores dos direitos humanos, mencionando diretamente o ministro Alexandre de Moraes e a Polícia Federal. O comunicado foi feito por meio de um vídeo divulgado em suas redes sociais. Eduardo afirmou estar comprometido com uma missão que inclui pressionar sanções contra Moraes e defender a anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Ele destacou que a licença será sem remuneração. Abre aspas. Quero me dedicar integralmente a essa causa e garantir que as devidas punições sejam aplicadas aos responsáveis por abusos contra os direitos humanos. Aqui nos Estados Unidos, posso focar nessa luta e buscar justiça para os perseguidos. Fecha aspas. Declarou Eduardo Bolsonaro. Durante o vídeo, Eduardo Bolsonaro manifestou preocupação com o futuro do seu pai, afirmando temer que Jair Bolsonaro seja preso e que nunca mais possa vê-lo pessoalmente. Abre aspas. Seus adversários querem encarcerá-lo para destruí-lo, assim como teria ocorrido com Donald Trump, caso não tivesse sido reeleito. Fecha aspas. O parlamentar também fez críticas diretas a Alexandre de Moraes, prometendo que sua meta será responsabilizá-lo judicialmente. Abre aspas. Não retornarei ao Brasil até que você pague pelos seus abusos de autoridade. Fecha aspas. Declarou Eduardo Bolsonaro. Pelo visto, essa missão de Eduardo Bolsonaro está perto de ser concluída. Isso porque saiu essa matéria nesta terça-feira. Estados Unidos preparam sanções contra autoridades brasileiras, incluindo Alexandre de Moraes. Musk tem pressionado a administração Trump para aplicar a lei Magnitsky contra o magistrado. Isso aqui é bom demais! Pacotão de punições de Trump vai pegar todo mundo. STF, PGR, PF... a hora tá chegando. O Trump tá preparando um pacotão de punições contra as autoridades brasileiras responsáveis pela censura. E esse pacotão não vai pegar só o ministro Alexandre de Moraes, vai pegar todo mundo. STF, PGR, juízes auxiliares, PF e todos aqueles que ajudaram no regime de censura de Moraes. Hoje, gente, realmente o dia começou com uma verdadeira bomba que foi publicada no jornal Metrópolis, que traz a notícia que eu, você, muitos de nós queríamos ouvir e traz esperança de justiça aos nossos corações. Todo mundo que cometeu violações de direitos humanos aqui no Brasil será punido, não só Alexandre de Moraes. As punições virão para todos, para os líderes do regime de censura, mas também para os seus colaboracionistas. Essa sempre foi uma das principais preocupações de vocês aqui no canal. Eu sempre recebi muitos comentários de vocês dizendo que não é só o Moraes que precisa ser punido. E com razão, mas todos aqueles que ajudaram. E parece que essa hora chegou. Enfim, a gente tem uma perspectiva de que isso vai acontecer. Leia aqui essa notícia comigo, ó. Trump estuda pacotão de sanções a autoridades brasileiras. Gente, isso aqui é bom demais. Bora lá ler essa matéria. Os Estados Unidos planejam um pacotão de sanções com o potencial de atingir mais de uma dezena de autoridades brasileiras. Auxiliares de Donald Trump na Casa Branca elaboram um texto que, além de definir punições ao ministro Alexandre de Moraes, estabelece prazo de 120 dias para o Departamento de Estado norte-americano apontar mais integrantes do judiciário do governo brasileiro que apoiaram a derrubada de perfis nos Estados Unidos,
de usuários das redes sociais. Gente, você viu aí? Mais de uma dezena de autoridades. É ou não é para aquecer os nossos corações com a esperança de justiça, com o fim dos abusos e a restauração do Estado de Direito no Brasil? Se você ficou feliz com essa notícia, curte aí com força o vídeo para mais pessoas saberem dessa novidade maravilhosa. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Todo mundo que ajudou o regime de censura vai ser recompensado pelas suas próprias ações de acordo com o que fez. Todo mundo que apoiou a derrubada de perfis de usuários dos Estados Unidos, como o Moraes fez, vai cair na rede. E bora seguir, que só vai ficando melhor e melhor aqui. Dá uma olhadinha aqui, o que tá na mira do Donald Trump aí. A medida poderá afetar outros ministros da primeira turma do STF que votaram juntamente com Moraes, bem como juízes auxiliares, Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, delegados da Polícia Federal que municiaram as decisões de Alexandre. O argumento sustentado pela Casa Branca é que a derrubada dos perfis configuraria a violação de direitos humanos, violação à jurisdição dos Estados Unidos e abuso de procedimento para favorecer a si mesmo ou a um grupo político. Pronto, gente. Nós temos aqui a confirmação de que no STF não será apenas o Moraes. Pelo menos todos os ministros da primeira turma estão na mira de serem alvos das punições dos americanos, que, como vocês já sabem aqui pelo canal, envolvem cassação de vistos, bloqueio de bens e a pena de morte financeira, tudo aplicado via lei Magnitsky, inclusive podendo atingir os parentes. Para quem ainda não sabe o que é isso, eu vou deixar aqui na tela no final e na descrição um vídeo aqui no canal em que eu explico tudo sobre essa lei e sobre essa pena de morte financeira. Na primeira turma, todos os ministros votaram de forma unânime para derrubar o X do Brasil e eles todos têm, em geral, confirmado as decisões do Moraes. O único que se salva ali é o ministro Fux, que divergiu do Moraes no caso do X em algumas questões. Ainda a gente tem o PGR Paulo Gonet, que tem atuado de maneira muito alinhada com Moraes em todos esses casos e especialmente na ação do golpe. Nós temos também os delegados da Polícia Federal que contribuíram para as ordens de censura do Moraes e também os juízes auxiliares. Lembrando aqui que o escândalo da Vaza Toga é justamente sobre como o Moraes usava os seus juízes auxiliares e assessores no STF, no TSE, para selecionar alvos, para fabricar relatórios fraudulentos e para usar a criatividade contra os inimigos de Moraes. E vão todos ser punidos por violação de direitos humanos, por violação da jurisdição americana e por abuso de procedimento para favorecer a si mesmo e ou um grupo político. Que grupo político será que será esse, hein? O que você acha? Escreve aí nos comentários qual grupo político que o STF tem favorecido. Conta aí pra mim. E segue aqui enquanto você vai deixando o seu like de alegria com essa notícia. O prazo de 120 dias é estratégico. O governo dos Estados Unidos quer analisar a postura das autoridades depois que a sanção Alexandre de Moraes entrar em vigor. A expectativa da Casa Branca é que, oficializada, a punição provocará um recuo do Supremo. Ministros da corte ouvidos pela coluna, contudo, dizem que a ofensiva norte-americana nada mudará no rumo de atuação da corte. Os magistrados argumentam que a derrubada dos perfis foi necessária, pois os limites da liberdade de expressão teriam sido ultrapassados. Isso aqui, gente, é bravata total. No dia que for publicado o decreto presidencial americano aplicando a lei Magnitsky contra essa turma toda aí, vai ser um barata voa total. Muita gente vai entrar em desespero de saber que agora é considerado um violador de direitos humanos internacional e quando perceber que teve seu patrimônio bloqueado, que não consegue mais abrir uma conta no banco, acessar ao sistema financeiro, ter cartão de crédito, nada, vai ser um verdadeiro apocalipse para essa turma. Sem falar que isso vai colocar uma pressão imensa no Senado pelo impeachment de Moraes, porque agora a gente vai ter oficialmente o ministro do STF considerado violador de direitos humanos na seara internacional. Os senadores, será que vão ficar parados diante disso? Vamos ver. Seguindo aqui, ó. Redigido por auxiliares de Trump, o texto ainda vai ser submetido ao crivo do presidente dos Estados Unidos, que poderá fazer ajustes no texto que julgar necessários. Um dos principais entusiastas das sanções às autoridades brasileiras é quem? É o empresário Elon Musk, dono da rede social X e atual chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. Musk fez com que o governo Trump passasse a analisar a aplicação da lei Magnitsky para punir Alexandre de Moraes. Além de perder o visto, os alvos dessa medida ficam impedidos de fazer negócios nos Estados Unidos e com cidadãos norte-americanos. Olha só, hein? Quem diria, hein, Moraes?
Quem diria que comprar briga com Musk, o homem mais rico do mundo e atual braço direito do Trump, não era uma boa ideia, hein? Quem diria? Agora eu só posso te deixar com aquilo que a Bíblia diz lá em Gálatas 6,7. Pois o que o homem semear, isso também colherá. É o princípio da semeadura, que vale na esfera espiritual, mas vale na esfera material. A regra é, em geral, o que você plantar, você vai colher. Plantou chuva, está colhendo tempestade. E parece que a hora da colheita está chegando para os violadores dos direitos humanos no Brasil. Hoje é um dia muito triste para o nosso país. Com certeza, um dia que vai entrar para a história da nossa nação. Um país que se diz democrático se vê numa situação onde o deputado federal mais bem votado da história se vê obrigado a se ausentar da nação qual ele foi eleito para poder continuar lutando por democracia, para resgatar o Estado democrático de direito e para poder continuar falando, exercendo a sua função, que é representar a população do país no qual ele foi eleito. Como vocês sabem, certamente você já deve ter chegado a ver a notícia, o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, decidiu que vai tirar uma licença do seu mandato para ficar nos Estados Unidos. E por que ele decidiu fazer isso? Desde que começou o embate para colocá-lo à frente da presidência da CREDEM, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, houve uma constante interferência do STF, como a própria Mônica Bergamo noticiou, para impedir que ele assumisse essa presidência. Isso porque o trabalho que ele tem feito fora do Brasil tem sido impressionante do ponto de vista no que diz respeito a denunciar para o mundo o que está acontecendo no Brasil. Como eu sempre digo, há uns tempos atrás, essa perseguição, essa ditadura da toga, ela agia nas sombras. O mundo não tinha noção do que estava acontecendo no Brasil, mas agora o mundo tem. E boa parte disso é mérito do Eduardo Bolsonaro, que através das suas viagens, através dos seus contatos, da articulação internacional, tem feito um brilhante trabalho do ponto de vista de denunciar o que está acontecendo aqui, fazendo exatamente aquilo pelo qual ele foi eleito, usando as suas prerrogativas de deputado federal. E aí, quando surgiu a possibilidade dele assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores, o sistema simplesmente não aceitou. Veio pedido para que fosse apreendido o seu passaporte. A PGR até agora não emitiu um parecer, mas mesmo que o parecer fosse emitido, nós sabemos que o nosso STF não costuma seguir as orientações da PGR, ele age de forma independente. Então justamente que o Eduardo Bolsonaro soltou esse vídeo. Para representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus. Um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Pois então que fique registrado. Nós não estamos perdendo um combatente, muito pelo contrário. Agora nós temos uma pessoa de grande envergadura fora das fronteiras brasileiras lutando pela nossa democracia, usando ferramentas das quais aqui nós não temos alcance, mesmo porque como lutar para resgatar a democracia, sendo que as instituições e a imprensa no nosso país já foram completamente aparelhadas. O único caminho que nós temos agora é denunciar para o mundo o que está acontecendo aqui dentro. As perseguições, os julgamentos ilegais, a censura, né, o desrespeito ao devido processo legal, à nossa Constituição. Tudo isso o mundo precisa saber. É a única chance que nós temos de desacelerar essa sanha autoritária que se apoderou da mente e do coração de alguns ministros da nossa Suprema Corte, é denunciando pro exterior, para outros países. Então, Eduardo Bolsonaro tem um total e restrito apoio de todos os membros da oposição e de toda a população de bem desse país. Obviamente, eles vão tentar deturpar isso, criando uma narrativa, mas a verdade é que ele está fazendo um sacrifício. Lembrando, ele está nos Estados Unidos sem salário. Ele está abdicando do seu salário para poder continuar a luta pela nossa democracia. É algo que realmente merece
as nossas palmas merecem as nossas saudações. Isso é algo que com certeza será lembrado pela história do nosso país. Então, parabéns, Eduardo, pela sua decisão. Eu sei que não é fácil, é um sacrifício muito grande. Você vai estar se afastando dos seus amigos, do seu convívio, do seu dia a dia, da sua casa, para poder lutar pelo seu país. Então, o seu nome será lembrado na história dessa nação como uma das pessoas que mais lutou para resgatar a nossa democracia. Total apoio, que fique registrado. É muito triste que o deputado mais bem votado da história se veja obrigado a se ausentar da sua nação para defender a democracia. Se faltava alguma prova cabal de que nós não estamos vivendo num Estado democrático e que sim, é um estado de exceção, é essa. Nós sabemos que o sistema estava pronto para fazer alguma coisa covarde contra ele e ele tomou a decisão correta. A única forma dele continuar combatendo o que está acontecendo aqui dentro é fora do Brasil. Exatamente o que acontece nas piores, mais sanguinárias e autoritárias ditaduras do mundo. O Brasil está se igualando cada vez mais à Venezuela. Por que alguém não vai querer voltar para o Brasil? São tantas as razões para alguém não querer voltar para o Brasil, mas essa é específica. Vamos chamar aqui a coisa pelo nome que tem. O que está acontecendo? No caso do Eduardo Bolsonaro tem nome, chama-se exílio, ou melhor, autoexílio. Ele é um exilado político. A gente demorou um pouco, mas criamos agora também a figura no Brasil do exilado político. Já não bastavam os influenciadores e jornalistas que tiveram de se exilar fora do país, agora nós conseguimos alcançar o máximo da vergonha nacional, que é termos políticos eleitos tendo de se exilar fora do país para não serem presos pelo trabalho que fazem, pelas ideias que possuem, pelas funções que andam exercendo. E o que o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, fez de tão grave para que haja, como há, a ameaça de que o passaporte dele fique retido, de que ele, portanto, seja preso, que são esses os pedidos que estão sendo feitos contra ele, e esses pedidos não estão sendo feitos à justiça, e a justiça rindo ou jogando na lata do lixo, ou dizendo, como dizem, para qualquer coisa, os ministros não vêm o dia inteiro na TV, não vão o dia inteiro para palestras, não saem a toda hora para os microfones para falar dos casos que estão sob julgamento com eles. Por que então não chegar num caso desse para tranquilizar o parlamentar e falar assim, não, aqui no STF nós vamos prezar pela justiça, nós aqui não vamos tomar medidas precipitadas contra parlamentares, nós sabemos que isso é algo que não cabe dentro de uma democracia. Não, silêncio completo. Pior, a PGR, o Gonê, que tinha 5 dias para se manifestar sobre isso, silêncio completo. Não cumpriu o prazo. E por que não cumpriu o prazo? Porque ele estava esperando para dar a sua opinião a volta do Eduardo Bolsonaro. Quando o Eduardo Bolsonaro voltasse, muito provavelmente o Gonê ia dar um parecer favorável a que o passaporte fosse retido e o ministro Moraes ia se sentir confortável para fazê-lo, para tomar essa decisão com um parecer favorável do ministro do Gonê. Ah, mas isso é uma suposição sua. É uma suposição minha. Claro, não tenho aqui bola de cristal, mas tudo se encaminha para isso. Por que ele demorou esse tempo? Por que o Moraes não veio a público dizendo, olha, está aqui comigo o pedido, eu preciso analisar, mas nós aqui no STF vamos prezar pelas prerrogativas dos parlamentares até quando for necessário? Ué, não foi o Dino esses dias na TV dizendo que eles vão julgar o inquérito do golpe com lisura? Por que não veio o Moraes para tranquilizar o Eduardo para que ele pudesse voltar? Zero. Todos em silêncio, obviamente, aguardando o retorno do Eduardo Bolsonaro, muito provavelmente para tomar uma medida contra ele, seja de retenção de passaporte, seja de prisão, porque há pedido de prisão preventiva. Imagina, pedido de prisão preventiva sem um fato. Qual é o fato? Qual é o fato delituoso que está ocorrendo? Qual é o grande fato delituoso que cometeu o Eduardo Bolsonaro? Sabe o que ele fez? Ele lesou a pátria? Ele prejudicou a soberania nacional? Ele foi fazer o trabalho dele. Ah, mas ele foi fazer o trabalho dele fora do país. Não interessa. Um parlamentar não serve apenas para fazer leis. Um parlamentar serve também para zelar para que os demais poderes não avancem sobre os poderes do legislativo. Olha, eu vou ler aqui para que ninguém ache que eu estou inventando. Se você abrir a Constituição, um livro que talvez esteja em desuso, mas se você for buscar num sebo, ainda tem algumas edições da Constituição. Se você procurar lá, falar Constituição, e tiver alguém lá mais velho, o cara vai olhar, Constituição, peraí, acho que eu já ouvi falar disso, e acha lá para você. Pega o texto da Constituição, no artigo 49, que diz das atribuições do Congresso Nacional, e uma das atribuições do Congresso Nacional, no inciso 10º, diz:
fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer das suas casas os atos do Poder Executivo. E no inciso 11, zelar, vou repetir, zelar, presta atenção, cuidar da preservação da sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. O que isso quer dizer? Que a Constituição, ela impõe que os parlamentares cuidem para que os outros poderes não atravessem o seu próprio poder, o poder do legislativo. Zelar e cuidar das atribuições do Congresso, portanto, é uma das funções do legislador. Legislador não serve apenas para fazer lei. Legislador serve para impedir que os demais poderes avancem sobre o Congresso. Essa é uma das funções mais bonitas, inclusive, que tem um legislador, que a gente também chama no Brasil e em todo o mundo moderno de preservação da separação dos poderes, freios e contrapesos, check and balances e assim por diante. Ou seja, é da função do legislador impedir que avancem sobre o Congresso. E é isso que ele foi fazer lá. Aí alguém dirá, mas isso é uma defesa errada. Bom, se é uma defesa errada, é por isso que tem vários congressistas e não um só. Se você acha que o Eduardo Bolsonaro estava fazendo fora do país é a defesa de princípios errados, de ideias equivocadas, ótimo, é para isso que a gente tem parlamentares de direita e de esquerda e de centro. É para isso que tem diversas pessoas, velho, novo e de meia idade. É para isso que tem mulher e homem e transexuais, de tudo quanto é gente dentro do Congresso, para que cada um seja capaz de defender com unhas e dentes as suas ideias e com isso representar as ideias de cada um dos setores da sociedade. E ele foi lá fazer isso. Ele foi lá, portanto, fazer a sua função. E aqui no Brasil havia ameaça de prendê-lo. É lamentável, mas a gente chegou nesse ponto. Eu acho que ele está certo, tem que ficar lá. Não se combate um leão enfurecido de dentro da jaula. Se combate de fora, e é isso que ele vai tentar. Mas vale lembrar para a esquerda que o Rubens Paiva, que tanto se comemorou, que tanto se falou no filme Ainda Estou Aqui, ele foi cassado quando houve o início da ditadura militar, justamente porque ele era um parlamentar comunista, defendia as ideias, e as ideias dele eram ideias ultrajantes ao regime. Ele foi cassado. Bom, me parece que agora só mudou a chave, né? Quem é de direita é que tem ideias ultrajantes ao regime e merece ser cassado. Enquanto, no entanto, se comemora o Rubens Paiva como um herói, o Eduardo Bolsonaro é visto aí como um elemento que não merece respeito dessas mesmas pessoas de esquerda que aplaudem Rubens Paiva. Então, a gente está num país completamente ignorante, em que as pessoas só realmente aplaudem aquilo que lhe interessa. Não tem valores, só tem interesse. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.